A Inconfidência Mineira. No final do século XVIII, Minas Gerais era o centro da exploração do ouro no Brasil colonial. A região atraía comerciantes, trabalhadores livres, escravizados e representantes da coroa portuguesa. A cada ano, a coroa exigia o chamado quinto, uma taxa de 20% sobre toda a produção de ouro. Quando a arrecadação não atingia a meta, aplicava-se a derrama, uma cobrança forçada que atingia todos os habitantes da capitania, gerando revolta e insatisfação. A população vivia sob forte pressão econômica, criando um terreno fértil para o surgimento de ideias de autonomia e mudanças políticas. A sociedade mineira era marcada por desigualdade extrema. Escravizados e indígenas viviam em condições severas, sem direitos políticos ou econômicos. A elite local, composta por fazendeiros, comerciantes e intelectuais, também sentia o peso das taxas e limitações impostas por Portugal. Nesse contexto, surgiram discussões discretas sobre liberdade, independência e organização política, ainda que circulassem apenas entre grupos restritos, com receio de punições severas. As ideias iluministas vindas da Europa tiveram grande influência no pensamento da elite mineira. Conceitos de liberdade, igualdade, direitos civis e progresso circulavam entre intelectuais, militares e religiosos. A independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa serviam de inspiração, mostrando que era possível desafiar o poder colonial e imaginar uma sociedade organizada de forma diferente da dominação portuguesa. Ideias de autonomia e reforma política começaram a ganhar força, motivadas pelo desejo de justiça e progresso. Os participantes da Inconfidência Mineira eram, em sua maioria, homens educados e influentes. Cláudio Manuel da Costa, advogado e poeta. Tomás Antônio Gonzaga, juiz e poeta. Alvarenga Peixoto, poeta, além de militares, padres e outros membros da elite. Entre eles, destacava-se Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Diferente de muitos líderes, Tiradentes não pertencia à elite. Era militar de baixa patente e dentista prático. Seu entusiasmo e dedicação à causa o tornaram o rosto mais visível do movimento. O plano da Inconfidência previa a independência de Minas Gerais, a criação de um governo próprio e a reorganização da economia regional. Havia propostas de fundar universidades, incentivar o comércio interno e investir em educação e infraestrutura. No entanto, não havia previsão de abolição da escravidão nem inclusão plena de indígenas e pessoas pobres na política, refletindo os interesses da elite que buscava autonomia para si mesma. Antes que o movimento pudesse se concretizar, houve uma traição. Joaquim Silvério dos Reis, um dos conspiradores, denunciou o grupo à coroa portuguesa em troca do perdão de suas dívidas. A denúncia revelou a fragilidade do movimento e a necessidade de confiança entre os participantes. A traição resultou na prisão e julgamento de todos os envolvidos, mostrando que a repressão portuguesa ainda era muito forte. A prisão, julgamento e execução de Tiradentes. Os inconfidentes foram enviados ao Rio de Janeiro e submetidos à devassa, um processo judicial rigoroso e prolongado. Durante anos, foram interrogados, mantidos em condições precárias e pressionados a revelar detalhes de seus planos. A coroa portuguesa queria demonstrar que qualquer tentativa de rebeldia seria severamente punida. Muitos tentaram alegar que suas ideias eram apenas teóricas, mas a justiça colonial não aceitou justificativas. As sentenças foram duras. Vários foram condenados ao exílio em colônias portuguesas na África, enquanto Tiradentes teve a pena de morte mantida. Sua execução ocorreu em 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Foi um ato simbólico, usado para intimidar a população e desestimular futuros movimentos.
Após o enforcamento, seu corpo foi esquartejado e partes foram expostas em Vila Rica, atual Ouro Preto, demonstrando a severidade das punições e a tentativa de Portugal de manter a ordem colonial. Com o tempo, Tiradentes tornou-se um mártir da luta pela independência. Pintores, escritores e políticos ajudaram a construir sua memória, transformando-o em símbolo de coragem e dedicação à liberdade. Embora a Inconfidência Mineira tenha fracassado, sua importância histórica se manteve, inspirando futuras gerações e mostrando que a busca por autonomia e justiça estava presente desde os primeiros debates políticos brasileiros. O movimento evidenciou o contraste social e político da capitania de Minas Gerais. A elite buscava liberdade e autonomia apenas para si, enquanto escravizados, indígenas e pessoas pobres permaneciam marginalizados. A Inconfidência mostrou que a luta pelo poder e independência não incluía mudanças sociais profundas, refletindo as limitações da sociedade colonial e o privilégio concentrado em poucas mãos. Apesar do fracasso, o movimento serviu como laboratório de ideias políticas. Debates sobre governo republicano, liberdade econômica e educação mostraram que os brasileiros já pensavam em formas alternativas de organização social. Essas ideias continuaram circulando e influenciaram outros movimentos, incluindo a Independência do Brasil em 1822, evidenciando a persistência do pensamento crítico. Mesmo após a execução de Tiradentes, o espírito do movimento permaneceu vivo. As ideias defendidas e o exemplo do mártir continuaram a inspirar futuras gerações e movimentos de libertação. A luta por autonomia e justiça social mostrou que os efeitos de um movimento podem ser duradouros mesmo quando reprimidos. Se você gostou de aprender sobre a Inconfidência Mineira, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber notificações sobre novos vídeos de cultura, geografia e história. Compartilhe com seus amigos e continue explorando o passado do Brasil, entendendo melhor como ele moldou o presente. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.